Fala aí pessoal, beleza? Boa noite, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Vamos lá para mais uma aula sobre a segunda fase da OAB. Eu sei que tem muita gente ansiosa pelo resultado dos recursos, né, da prova da primeira fase, mas vocês vão ter que aguardar um pouquinho, né? O resultado só vai sair no dia 14 de julho. Enquanto isso, eu espero que quem esteja aí com 38, 39 já esteja estudando para a segunda fase. E é claro que quem já está com 40 já tem que estar estudando, ó, firme para a segunda fase, tá bom? Boa noite para todos vocês que estão entrando. Boa noite, Juvenal Silva, André Carvalho, Sheila Souza, estão aqui no YouTube, um monte de gente entrando aqui no Instagram também. Boa noite a todos vocês, Gleidson Silveira, muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Essa live aqui, ela faz parte do projeto de extensão que o Mapa do Direito tem em parceria com a Faculdade Lions aqui de Goiânia, que é o projeto de extensão da sua primeira petição no formato exigido pela FGV. Tá? É um projeto que nós temos 10 aulas, onde eu ensino básico, tá? Parte bem básica de como funcionam as petições para a segunda fase do AB. Serão 10 aulas. Já tivemos 8, amanhã às 14 horas teremos a aula de número 9, penúltima aula de número 9. Na aula de número 8, a gente fez um recurso extraordinário. Lembrando que o recurso extraordinário é uma peça extremamente importante, não só para quem vai fazer direito constitucional, mas porque é uma peça que pode cair em qualquer disciplina. Você que vai fazer penal, pode cair um recurso extraordinário? Pode. Você que vai fazer trabalho, pode cair um recurso extraordinário? Pode. Justamente porque é o recurso máximo que nós temos, né, para poder levar o processo lá para o STF. Então pode cair tranquilamente. Essa peça foi uma peça muito técnica, tá? Muito técnica mesmo. Para quem não assistiu a aula lá do projeto, assista. As aulas de número 7 e 8 foram explicando esse recurso. Boa noite aí o pessoal que entrou depois, o Sérgio Magalhães, o Aldo Góes, a Rafaela Barbosa. Rafaela, a aula de número 9 é quando que ele avisou? Rafaela, é amanhã 14 horas, tá? Nós teremos a aula 9. Seria na sexta passada, mas eu tive um imprevisto, não pude, então será amanhã. E aí a 10 vai ser na semana que vem, a gente já finaliza o projeto, tá? Pessoal entrando aqui no Instagram. O Daniel aqui ele fez uma pergunta, não está relacionado, mas faz parte, né? Minha somatória era 38, a FGV colocou só 35, não foi computadas as anulações de ofício. Daniel, lá você pode fazer um recurso contra erro material, e aí você explica essa situação, tá bom? Aconteceu com muita gente isso aí, muita gente mesmo, tá? Beleza, pessoal, então o que é o objetivo disso aqui hoje? Eu separei algumas petições de alunos que fizeram esse recurso extraordinário, e eu vou corrigir. Então, vou compartilhar aqui, sempre mantendo a privacidade, jamais vou falar o nome de algum aluno, tá? Então, vamos corrigir algumas dessas petições. Eu gosto muito dessas aulas, e eu espero que vocês também, porque assim, eu acho que é um conteúdo muito rico você ver como que outras pessoas estão escrevendo petições, né? A gente aprende muito com isso, muito mesmo, do tanto que vocês não têm nem noção. E foi assim que eu aprendi como que funciona a segunda fase do OAB, para ser muito sincero. Foi corrigindo as petições dos meus alunos, né? Enfim, já corrigi milhares de peças aí da segunda fase e a gente vai entendendo como que a FGV pontua, né? Então isso é algo muito interessante. Então olha só, já vamos começar? Acho que eu já falei demais. Deixa eu já colocar aqui na tela. Olha só, eu preparei essa calculadora de notas, tá? Então aqui a gente tem todas as informações sobre a petição, com o gabarito, tá? Com o gabarito oficial da FGV. Essa foi uma peça que a gente trabalhou que já foi cobrada na segunda fase da OAB. E eu separei algumas... Eu não vou entrar aqui na peça, não vou ler o enunciado, nem nada, porque a gente já teve 2 aulas sobre isso. Então, não é o momento, eu só quero aqui, o meu objetivo é corrigir mesmo algumas peças, tá bom? E eu separei aqui algumas peças de alguns alunos que fizeram essas peças e vamos ver qual seria a nota que esses alunos iriam tirar se estivessem fazendo a prova da segunda fase do OAB.
Vamos lá então. Primeiro começou assim: ao desembargador presidente da seção de direito XXX do Tribunal do Estado XXX. Vamos ver aqui no como que a FGV cobrou isso no gabarito. Era para ter endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça local, tá? Presidente do Tribunal de Justiça local. Esse aluno aqui, ele endereçou ao desembargador presidente da seção de direito do tribunal. Não é tecnicamente perfeito, mas como ele colocou presidente e tribunal, eu até acho que seria pontuado. Mas a ideia não é para o presidente de uma seção, é para o presidente do TJ mesmo. É ele quem vai fazer essa admissibilidade dessa ação aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui então. Eu vou dar essa pontuação. Vou colocar esse 0,10 aqui. Aqui, lembrando, só para poder contextualizar, né? Esse aqui era um caso bem complexo na realidade, porque era um caso que teve uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Constituição Estadual. É uma representação de inconstitucionalidade, né? E aí o TJ julgou improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, e como essas normas da Constituição do Estado que foram violadas, elas, pelo princípio da simetria, aliás, pela obrigatoriedade da reprodução das normas obrigatórias da Constituição Estadual, foram normas que reproduziram trechos da Constituição Federal. Então, naturalmente, a Constituição Federal também foi violada. E aí, por isso, seria o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade no STF. Então, assim, é um caso um pouquinho complicado, só para tentar contextualizar um pouco realmente. Beleza, depois disso ele fez o quê? Então, ganhou o endereçamento, processo XXX, lembrando que você pode usar os 3x, ou então pode usar os 3 pontinhos também, não tem nenhum problema, tá? Ok, número do processo, perfeito. Partido político, Frente Brasileira Unida, que era o nome do nosso cliente nessa peça, qualificado nos autos do processo, vem a presença desse juízo, com fulcro no artigo 102, 3A da Constituição Federal e os artigos 1029 a 1035 do CPC, interpor recurso extraordinário em face de governador do estado. Vamos lá? Aqui tem algumas observações que eu preciso fazer, tá? Primeiro, acertou aqui que era o partido político. O recorrido, governador do estado. Tudo bem. A fundamentação, ok, também acertou a fundamentação aqui. Por mais que a gente tenha que ver se depois explicou melhor. Aqui tem um detalhe que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte. Quando vocês forem fundamentar, nunca fundamente dessa forma aqui, ó. Artigos 1029 a 1035. Isso não é pontuado na segunda fase do OAB. Segunda fase do OAB, para que você seja pontuado, a fundamentação ela tem que ser completa. Então, se você quer fundamentar no 1032, por exemplo, se você fundamentasse dessa forma, não ia ganhar um ponto, tá? Você teria que colocar. Se você quer colocar todos, você vai colocar artigo 1029 do CPC, vírgula, artigo 1030 do CPC, artigo 1031 do CPC, sempre o fundamento completo. Perfeito. Interpor recurso extraordinário em face de governador do estado X. Certo. Recurso interposto no prazo legal. Requer seja recebido o recurso, intimando a parte contrária, e após isso remeta o recurso para o Egrégio Supremo Tribunal Federal, local, data, advogado, OAB. Então, olha só, fez uma petiçãozinha de interposição simples, tudo bem, perfeito. Petição de interposição, ela tem que ser simples, né? Certo, vamos lá, deixa eu ver se aqui está cobrando mais alguma coisa da petição de interposição, me parece que não, porque aqui é o endereçamento, mas a gente vai ter que olhar na outra página. Aqui já está cabimento, talvez ele tenha explicado isso melhor, e aí a gente já entra nas teses, né? Então, até aqui, nada mais a pontuar. Razões de recurso extraordinário. Número do processo, recorrente e recorrido. Quando a gente está fazendo uma petição num escritório de advocacia, é muito comum a gente fazer isso, tá? Essa indicação das partes na petição de razões. Mas assim, para exame da OAB, isso não é pontuado. Eles só pontuam a qualificação uma única vez.
Se você já fez a qualificação na petição de interposição, já é suficiente. Não precisa fazer ela novamente na petição de razões, tá? Mas também não é errado, não vai perder nota por conta disso. O endereçamento foi ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ok, então vamos lá, vamos pontuar aqui. Endereçamento, olha só o detalhe, né? Tinha que ter endereçado ao presidente do STF, especificamente ao presidente do STF. Aqui não fez essa indicação ao presidente, só colocou Egrégio Supremo Tribunal Federal, colenda turma, tal. Essas expressões de respeito também são opcionais na segunda fase do OAB, tá? Então não ganhou essa pontuação aqui. O recorrente não se conforma com a decisão do acórdão X. O recorrente não se conforma com a decisão do acórdão X, que julgou a ação direta de inconstitucionalidade, vem apresentar recurso extraordinário, com fundamento nos artigos 102 e 1029. Ok, tudo bem. Aqui ó, a gente tem um item. Tem um item que fala isso aqui, ó. Recurso extraordinário contra decisão em representação de inconstitucionalidade. Você não precisava falar expressamente que era uma representação de inconstitucionalidade, porque o enunciado deixava claro que era uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Constituição Estadual. Então, tudo bem, aqui iria ganhar essa pontuação tranquilamente. Tem só uma outra observação que eu acabei de reparar um detalhe. Tá vendo aqui que esse aluno começou essa petição na linha 31? E aí depois aqui ele veio para a linha 1. Isso é algo que na hora da prova, isso vai causar um enorme problema. Porque a FGV ela vai escanear as folhas na ordem das páginas. Primeiro a página 1, depois a página 2, até a página 5, né? Então quando isso chegar para o corretor, as folhas estariam trocadas, e isso vai virar uma grande bagunça. Aqui, ó, foi a página, ele fez a página 2 primeiro, né? Então isso irá virar uma grande bagunça, e aí talvez você possa perder alguns pontos, perder algumas coisas. É um detalhe pequenininho, mas que compensa prestar atenção para evitar perder algum tipo de ponto, né? Beleza. Dos pressupostos de admissibilidade, pressupostos extrínsecos, tempestividade, legitimidade e preparo. O virtente recurso é tempestivo. As partes são legítimas, estão devidamente representados. Tá bom? Em relação à tempestividade, a gente sempre tem que analisar se o enunciado trouxe informações de data, né? Se ele trouxe informações de data, você tem que indicar a data correta, tá? Mas aqui tudo bem, aqui falou que é tempestivo, as partes são legítimas, estão devidamente representados. Geralmente só falar que as partes são legítimas não é suficiente, né? Você tem que explicar o porquê. Mas vamos dar uma olhada no gabarito para ver se eles cobraram isso ou não. O preparo já foi feito. Tudo bem, então pressuposto de admissibilidade pelo menos ele explicou. Mas vamos dar uma olhada no gabarito aqui, se ele cobrou alguma coisa. Possibilidade de controle, tranquilo. Esse gabarito aqui ele foi bem bonzinho, tá? Eu até incluí algumas coisas a mais aqui, porque ele realmente foi bem bonzinho. Ele basicamente só pegou aqui falando da repercussão geral. Então tem alguns detalhes aqui que a FGV não pontuou. Aqui nada a pontuar nesse ponto. Da repercussão geral. De acordo com os artigos 1035 do CPC e 102, parágrafo 3º da Constituição, para que a parte com recurso para o STF será considerado a repercussão geral em questões do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Da repercussão na esfera social. Na esfera social, nota-se que tal direito do governo do Estado não fere apenas aquele determinado Estado, mas também outros Estados, para que outros governadores não atentem contra os direitos e garantias. Ok, legal. Da repercussão na esfera jurídica, está caracterizado na repercussão jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, pois ao julgar improcedente a DI estará contrariando o ordenamento jurídico de direitos básicos. Mais ou menos, mas de qualquer forma não seria o caso aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui no gabarito como que isso foi tratado, repercussão geral, existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social
Ou jurídico, tranquilo, ok, aqui dá para ganhar pontuação. Deixa eu só conferir o artigo, era o 102, parágrafo 3º, vamos ver se ele colocou nesse. Perfeito, colocou o 102, parágrafo 3º, também vai ganhar essa pontuação. Lembrando que, né, só está ganhando a pontuação da fundamentação porque está explicando. Né? Não adianta nada você citar o artigo. Mas aqui ele citou, mas logo abaixo ele explicou, e o artigo que trata da repercussão geral, ele explicou o que esse artigo diz. Ok, então ganha esse pontinho aqui também. Perfeito, tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Aqui já foi. Do pré-questionamento. Aqui, né? Do pré-questionamento. É nítido que o recorrente adotou a cautela de questionar com antecedência e de modo expresso a matéria que se tornará objeto de recurso. Cuidado. Pré-questionamento nessa peça, a FGV decidiu não pontuar. Mas o pré-questionamento não é o recorrente que faz. Na verdade, pré-questionamento é quando o tribunal de origem se manifestou sobre aquelas matérias, tá? Se o tribunal de origem já tiver se manifestado sobre aquelas matérias, perfeito, está pré-questionado. Caso contrário, a parte deveria ter entrado com embargos de declaração com finalidade de pré-questionamento. Mas como o enunciado não falou, não deixou claro, bastaria você explicar que o tribunal de origem, né, no caso o Tribunal de Justiça, já se manifestou sobre essas matérias que estão sendo ventiladas aqui no recurso extraordinário. Mas tudo bem, como não foi pontuado, não vai perder nota aqui. Do direito. O presente recurso tem por finalidade guardar e proteger a Constituição Federal. Ok. Da violação ao princípio da legalidade e reserva legal. O ato descabido do governador do Estado não encontra-se no ordenamento jurídico brasileiro, visto que, segundo o artigo 5º, dispõe que ninguém é obrigado a fazer algo se não estiver previsto em lei. Tudo bem. Aqui eu acho que faltou explicar um pouquinho mais, mas assim, vai acabar pontuando, mas eu acho que só faltou explicar um pouquinho mais o que o governador fez. Qual foi o ato que o governador fez aqui que violou o princípio da legalidade, né? A emenda constitucional que está sendo questionada, ela criou requisitos, que era o requisito de você ser obrigado a se identificar, né? E que não tem lei que obrigue isso. Então seria nesse sentido. Só faltou explicar um pouquinho. Mas olha só, o gabarito ele só pontuou falando que você tinha que falar que teve violação ao princípio da legalidade e que fundamentasse no artigo 5º da Constituição, inciso 2º, então vai ganhar essa pontuação também. Ok, perfeito, vamos lá. Da ofensa ao direito de reunião e manifestação de pensamento. É notório que o direito de reunião e manifestação foi ofendido, só com o cuidado para não escrever fora dos limites da linha, tá? Quando você escreve fora dos limites da linha, o que você colocou de fora não é considerado, então isso pode gerar problema. Pois, ao decretar que os movimentos populares fossem comunicados previamente às autoridades, com a identificação de todos os participantes do evento sob pena de desfazimento da manifestação, é notório que o direito de informação foi ofendido, pois ao decretar movimentos... Aqui ficou uma frase meio sem sentido, né? Olha só, deixa eu ler a frase aqui para vocês verem. Ela fala o seguinte: é notório que o direito de reunião e manifestação foi ofendido, pois ao decretar que os movimentos populares fossem comunicados previamente às autoridades, com a identificação de todos os participantes do evento sob pena de desfazimento da manifestação, ponto final. Ficou faltando uma conclusão para a frase, né? Desse modo, o governador do estado violou direitos e garantias do cidadão, como é o caso do direito de reunião, que independem de autorização e da manifestação do pensamento previsto no artigo 5º, 4 e 16 da Constituição Federal. Vamos lá, vamos ver aqui como que isso foi pontuado. Violação ao direito de reunião, ok, explicou. Vamos só ver aqui, porque ele fez 2 tópicos em um, né? Reunião e manifestação. Desse modo, o governador do estado violou direitos e garantias do cidadão, como é o caso do direito de reunião, que independe de autorização e de manifestação do pensamento. Ok, eu acho que poderia ter fundamentado um pouquinho melhor, né? Faltou explicar um pouquinho melhor
por que foi violado, mas assim, no geral tá ok, eu acho que dava para ser pontuado, então vai ganhar esse pontinho aqui do direito de reunião, fundamentou, direito de manifestação, também pontuou. No direito à liberdade de expressão, é importante destacar que o Estado, ao obrigar todo cidadão a avisar-se previamente das manifestações, está infringindo o direito de liberdade de expressão, nos termos do artigo 5º. Aqui não foi pontuada essa tese, né? A banca não exigiu essa tese aqui de liberdade de expressão. Porque, na verdade, a liberdade de expressão está mais ligada à expressão artística, cultural ou do trabalho, né? Então acaba que não se encaixa muito bem aqui. Mas tudo bem, também não vai perder ponto por causa disso. Faltou uma tese, né? Tem uma tese aqui, ó, que é a tese do princípio da violação ao princípio da razoabilidade. Esse aqui não colocou, então perdeu essa pontuação. Diante do exposto, o recorrente requer que o presente recurso seja admitido e julgado pelo STF com procedência total, ação direta de inconstitucionalidade. Data local, advogado OAB. Aqui, tecnicamente, o correto é você pedir o provimento do recurso para que seja julgado procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Então, só tecnicamente aqui a palavrinha ela ficou incorreta. Local, data, advogado OAB fez o fechamento correto. Vamos ver se faltou alguma coisa. Procedência da ação direta proposta no plano estadual. Tudo bem, aqui ele pediu a procedência. Declaração da inconstitucionalidade, deixa eu só confirmar que se ele pediu a declaração da inconstitucionalidade. Não pediu. Olha só, ele só pediu a procedência, né? Mas ele falou que faltou pedir a efetiva declaração da inconstitucionalidade da emenda constitucional estadual. Então esse detalhe ele não pontuou. Não pediu a notificação do Ministério Público, fez o fechamento, ganhou 0,10, teria tirado 3,5. É uma nota ok, razoável, né? É uma nota aceitável aí. Ok, beleza. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. Deixa eu já preparar o próximo. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto eu vou olhando. Aqui. Ok. A Andressa ela perguntou, gente, me bateu uma dúvida aqui. Alguém sabe se quem passou com o resultado preliminar já está garantido na segunda fase ou tem que esperar o resultado definitivo? Andressa, já está garantido, tá? Pode ficar tranquila. Não tem como você voltar dos 40 para o 39. Isso só iria acontecer se a banca decidisse trocar uma alternativa em um gabarito. Isso não vai acontecer. Então pode ficar tranquila. Se você tirou 40, já tem que estar, tem que estar estudando bastante. Ok. Beleza, vamos lá. Tem mais ainda. Tem mais uma. Vamos analisar mais uma peça aqui. Deixa eu só ver se vai dar certo. Ok. Certo, a próxima petição que a gente vai analisar é desse aluno aqui. Olha que letrinha mais bonitinha. Nossa, que maravilha. Eu adoro quando aparece uma letra bonita assim. Isso facilita demais a nossa vida. Ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Começou errado aqui porque, olha só, o gabarito falou que deveria ter endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, não vai ganhar essa pontuação aqui. Continuando, processo número XXX, ok. Partido político Frente Brasileira Unida, já qualificado, vem a presença de Vossas Excelências para reverter a decisão de impossibilidade de propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto estadual e poder ter causa julgada... Nossa, peraí, deixa eu ver aqui. Para reverter a decisão de impossibilidade de propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto estadual. Mas isso aqui está errado. Por quê? Porque a ação direta de inconstitucionalidade estadual contra o decreto estadual foi julgado. Foi julgado improcedente. Mas tudo bem.
e poder ter causa julgada da correta forma, conforme nossa carta maior. Dessa forma, inconformado com a decisão de impossibilidade de ação direta de constitucionalidade, venho interpor recurso extraordinário, nos termos do artigo 102.3 da Constituição Federal. Ok. Requer a juntada do comprovante de realização, certo? Que faltou colocar o polo passivo, né, nesse recurso, que seria o governador. Mas então vamos lá. O partido acertou o recorrente, mas não acertou o governador. O fundamento 102.3 também acertou, então vai ganhar essa pontuação aqui do 102.3. Perfeito. Requer a juntada do comprovante de realização do preparo, requerendo ainda a remessa das razões recursais ao egrégio Supremo Tribunal Federal. Considerando que o presente recurso é tempestivo, neste termos, pede deferimento local data advogado OAB. Ok, até aqui tudo bem. Petição de interposição simplesinha. Ao egrégio Supremo Tribunal Federal, aqui também ficou errado, né? Porque também tinha que ter endereçado ao presidente. Então, por esse fato aqui, ó, endereçamento das razões ao presidente do STF, não colocou, então também não vai ganhar essa pontuação. Vamos ver o que mais. Razões recursais, síntese processual. Diante de várias manifestações em diversas cidades do Estado, o governador do Estado X editou o decreto número 1968, porém o decreto traz várias ações antidemocráticas que afrontam a Constituição. Tá, aqui está fazendo fatos, né? Dessa forma, representado o advogado, porém a maioria julgou improcedente, alegando impossibilidade de ação direta contra o decreto. Sendo assim, vem por meio desse recurso interpor recurso extraordinário. Ok, fez fatos aqui. Competência do STF. O decreto editado pelo governador do Estado afronta a Constituição do Estado, porém a Constituição do Estado reproduz disposições da Constituição Federal. Muito bom. Entretanto, conforme o artigo 102 caput, cabe ao STF a guarda da Constituição. Requer o exame da matéria. Ok, aqui tem um item que dá para ele pontuar. Olha só. Recurso extraordinário contra a decisão em representação de inconstitucionalidade. Certo, aqui ele consegue ganhar um pontinho. Cabimento. A ação foi proposta e ajuizada inicialmente perante o TJ, foi julgado improcedente. Conforme a justiça, cabe recurso extraordinário, julgado como única ou última instância. Contraria com a Constituição. Requer a apreciação do decreto de julgamento da ação direta. Ok, é o mesmo item que eu pontuei, seria pontuado por esse parágrafo aqui. Procedimento. A peça contém todos os requisitos exigidos para apreciação. Requer o exame. Legitimidade. A parte sucumbente tem legitimidade para execução. Conforme o parágrafo 1º do artigo, pode-se promover ação forçada e prosseguir em sucessão ao exequente originário. Não é o caso, tá? Esse fundamento aqui não é esse fundamento que fala da legitimidade. A legitimidade está lá na própria Constituição Federal. Tá? Mas aqui também é algo que não foi pontuado, né? O recurso é tempestivo, porque o prazo e para responder é de 15 dias. Ok, em relação ao prazo está certo, o fundamento está correto também. Preparo. O recurso necessita de preparo. 1007 caput do CPC diz que no ato de interposição de recurso, quando for necessário, o recorrente demonstrará o preparo exigido pela legislação. Dessa forma, requer o devido exame do preparo. Tudo bem também, tudo certo. Duplo juízo de admissibilidade. Conforme o artigo 1030, após realizado o juízo de admissibilidade, estando certo, deve-se remeter ao feito ao Supremo. Isso aqui é até desnecessário você explicar a necessidade do juízo de admissibilidade. Você só precisa saber que ele existe. Porque lá na sua petição de interposição, você pede para que seja realizado o juízo de admissibilidade, né? Você não precisa explicar a necessidade dele. Pré-questionamento. Vamos ver o pré-questionamento como é que ficou. Os requisitos de questionamentos foram expostos na peça para o pré-questionamento. Conforme o artigo 1025, expõe que os elementos do acórdão que o embargante suscitou para o pré-questionamento, esse é o mesmo entendimento da súmula que pede pré-questionamento. Eu não entendi nada desse parágrafo aqui, tá?
Não ficou legal, não está bem escrito, né? Se você lê, é algo que não dá para você entender o que você está querendo dizer. Então, assim, se a banca tivesse pontuado esse item, você não ia ganhar ponto, porque, assim, você não conseguiu explicar o que é o pré-questionamento e que ele estava cumprido, tá? Mas aqui é mais uma questão de redação, às vezes é tentar escrever de uma forma mais clara mesmo. Repercussão geral. Esse item já teve pontuação, foi pontuado. O decreto do governador afronta a Constituição do Estado, porém o mesmo reproduz o texto da Constituição. Dessa forma, a repercussão geral, conforme o artigo 1035, o STF apreciará uma questão quando tiver repercussão geral. Esse mesmo é o entendimento do artigo 102, diz que no recurso ordinário, o recorrente deverá ser presente em repercussão. Olha só que interessante. Aqui, esse aluno somente falou que é necessário ter repercussão geral. Mas faltou explicar o que é repercussão geral e por que o requisito da repercussão geral foi preenchido no presente caso, né? Só falou assim, olha, precisa ter repercussão geral. Então aqui ficou vago, essa explicação ela ficou vaga. Porque olha só, aqui ó, você teria que ter falado que tem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social. E aí mesmo que você tenha fundamentado no artigo correto, se você não fez a explicação da forma correta, você não ganha pontuação nem da explicação e nem da citação do artigo, tá? Então, nesse caso aqui, também não ganhou essa pontuação. Fatos e provas. O decreto afronta totalmente a Constituição, sendo esse decreto a prova e os fatos necessários para apreciação. Essa frase aqui também não faz nenhum sentido. O decreto afronta totalmente a Constituição, sendo esse decreto a prova e os fatos necessários para apreciação. O que isso significa, né? Isso não significa nada. Conforme a súmula 279, diz que para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. É o contrário. É para simples reexame de fatos não cabe recurso extraordinário. Porém, aqui não é um simples reexame, sim as provas e fatos que o decreto é inconstitucional. Também é uma frase que não fez sentido. Uma dica que eu sempre dou para os alunos é o seguinte: quando você escreve uma frase, leia ela novamente. Você não vai poder ler em voz alta porque você vai estar numa prova, mas leia como se você estivesse falando em voz alta. Se você estiver estudando, leia em voz alta. Essa frase ela precisa fazer um sentido. A pessoa que está do outro lado pensa que você está conversando com essa pessoa e essa pessoa precisa entender o que você está falando, tá? Dessa forma, requer o exame da matéria para o reconhecimento da ação. A ideia é você tinha que falar de fatos e provas, né? Mas não conseguiu explicar isso. Efeito suspensivo, o decreto é inconstitucional, dessa forma deve haver o efeito suspensivo da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Na verdade, você quer é que seja suspenso os efeitos do decreto e não da decisão do Tribunal de Justiça. Porque a decisão do Tribunal de Justiça ela não está gerando nenhum efeito. Julgou a de inconstitucional. Não tem nenhum efeito nisso, tá? Então o que você quer na realidade é que aquele decreto lá do governador, que ele tem os seus efeitos suspensos. O recurso não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal. Esse é o mesmo caso do 1029. Os pedidos de efeito suspensivo ao presidente ou tribunal. Sempre a gente tem que tomar cuidado de quando for fundamentar, mais uma vez, as coisas têm que fazer sentido. O que você está falando tem que fazer sentido. Às vezes você simplesmente joga um artigo e ou transcreve ele, o que não pontua, ou então você só fala o que o artigo está falando, mas isso precisa estar num contexto que faça algum sentido, tá? É que também algumas coisas eu não consegui entender qual a finalidade. Não vi fazendo sentido. Então aqui, olha só, tem um monte de coisa aqui que por enquanto não pontuou, né? Mas vamos ver se entrou no mérito, que é o mais importante. Beleza, agora aqui é a parte do mérito. Liberdade de expressão, decreto é inconstitucional, conforme artigo 5º, 6º é inviolável a liberdade de consciência e crença, não é o caso. Não é o caso, o decreto não violou a liberdade de consciência e crença.
requer o deferimento da ação direta de inconstitucionalidade? Não, a gente está fazendo um recurso extraordinário. Então você quer o provimento do recurso extraordinário para que julgue procedente a ação direta de inconstitucionalidade. A gente tem que lembrar, olha só, a ADI ela foi julgada no Tribunal de Justiça. Agora a gente já está no STF. No STF é um recurso extraordinário. Você quer que o seu recurso seja provido para quê? Para que essa ADI aqui no TJ seja julgada procedente. Mas, de qualquer forma, não era esse fundamento. Direito de reunião. O decreto inibe o direito à reunião. Cuidado com o erro de português. Conforme o artigo 5º, 16, diz que todos podem reunir-se pacificamente em locais públicos. Dessa forma, requer o deferimento. Olha só, também faltou mais explicação. Aqui, você simplesmente diz, ó, o artigo diz que todos podem reunir-se pacificamente. Ok, agora você falou que o decreto inibe o direito de reunião. Por quê? Por que ele inibe o direito de reunião? O que o decreto faz que está violando esse artigo aqui? Isso é muito importante, é você contextualizar. Vamos lá, quando você está escrevendo uma tese, você tem que começar fazendo os fatos daquela tese. Então, você poderia falar, o decreto inibe o direito de reunião, pois cria requisitos para que a população possa se manifestar. E aí você fala, além de, assim, entretanto, o artigo 5º, 16 da Constituição diz que todos podem se reunir pacificamente, desde que não frustrem outras reuniões. No caso concreto, o decreto violou o direito de reunião, pois criou requisitos que não são previstos na lei. Aí você está explicando, contextualizando, tá? Então também não vai ganhar. Por mais que o fundamento esteja correto, mas não vai ganhar esse pontinho aqui. Eu estou sendo rígido na correção, tá? Porque eu tenho que ser rígido na correção. Até, assim, eu até falo para os meus alunos, quando olhem a correção que eu faço das peças, não se assustem, porque às vezes vai a nota 1 lá e assusta, mas é porque eu preciso ser rígido nesse momento, porque lá na hora o corretor não vai passar a mão na sua cabeça. Então não sou eu que vou fazer isso aqui também. Princípio da legalidade. O decreto do governador é contrário à lei. Contrário à lei da Constituição Federal? Não é a lei da Constituição Federal. Dessa forma, artigo 5º, 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Dessa forma, para que seja feita a lei, recorre o deferimento. Mais uma vez, faltou fundamento, né? Por que o decreto é contrário à lei? Por que o princípio da legalidade foi violado? Você simplesmente falou, explicou o inciso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar. Mas e aí? O que o decreto violou isso? Então, assim, isso é o que está faltando para poder ganhar os pontos. Também não vai ganhar essa pontuação. Direito de manifestação do pensamento. Diz que é livre a manifestação do pensamento. Dessa forma, requer o deferimento. Mesma coisa. Só está copiando o artigo. Então, só copiar o artigo, mas sem explicar, sem contextualizar, não serve para nada. Princípio da razoabilidade. É inconstitucional, o Tribunal de Justiça indeferiu a ação que visa reverter o decreto inconstitucional. É assegurada a razoável duração do processo. Não, o princípio da razoabilidade não é aquele da razoável duração do processo. Também que não vai pontuar. Requer que seja julgado procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para assim rever os atos antidemocráticos do decreto. Esse recurso extraordinário é de repercussão geral, uma vez que nele é apontado os atos do decreto que afronta a Constituição. Nesse termo se pede deferimento, local, data, advogado ou habi. Tá. Vamos lá, deixa eu ver aqui se dá para dar algum pontinho. Eita. Nada disso aqui vai pontuar. Procedência. Vai ganhar esse 0,20 aqui da procedência, porque pediu a procedência. E vai ganhar o 0,10 do fechamento. Vou dar esse pontinho 0,20 aqui também. É uma declaração de inconstitucionalidade. Faltou intimação do Ministério Público e faltou explicar bem as teses. Então esse aluno aqui iria tirar somente 1,20. Mas está estudando. O momento de errar é justamente agora, né? Quando se está estudando, tá? Então, infelizmente, a nota não seria muito boa. Ana Bárbara está falando, obrigado, professor, por essa aula. Valeu, Sávio, boa noite. A Ritinha, com o resultado preliminar já está garantidíssimo na segunda fase, exato.
Ana Júlia Tavares fez 39, está estudando. Ótima decisão. É isso mesmo. No Instagram, o Bruno Silva, o professor com 39 vale a pena estudar para a segunda fase? Claro, com certeza. Vale a pena. Vale a pena porque é aquela coisa, né? E assim, na verdade, Bruno, já era para ter começado há uma semana atrás, né? Porque você está com 39, vai que anula e você fica com 40, você ainda vai esperar mais 2 semanas, só o dia 15 para você começar a estudar? Você vai ter menos de um mês para a prova. A gente está a 40 dias da prova. A menos de 40, a 38 dias da prova. Então, assim, já era para ter começado a estudar, Bruno. Começa hoje. Começa hoje. Porque o máximo que vai acontecer é chegar no dia 14 e a banca não anular mais questões e você estudou durante 15 dias para a segunda fase. Estudo nunca é demais, você não perde o seu estudo. O estudo você só acumula mais estudo, tá? No estudo a gente não regride, a gente só progride, tá bom? Beleza, pessoal, foram essas as 2 peças que eu selecionei para a gente fazer a correção hoje, tá bom? Eu vou deixar o convite aqui para quem quiser assistir a aula de amanhã. Amanhã a gente vai ter uma aula ao vivo pelo Zoom. É a aula de número 9 do projeto de petição, que é um projeto de extensão em parceria com a Faculdade Lions, tá? E essa aula será às 14 horas. Então, para quem quiser participar dessa aula, basta fazer o seu cadastro gratuito no site www.mapadodireito.com/projeto www.mapadodireito.com/projeto. O Sávio está perguntando, muita gente falando em rock, será que vai ser a peça? Sabe, eu não gosto de chutar qual que é a peça que vai cair, porque é um mero chute, não dá pra gente adivinhar. E assim, tem professor que fala 3 peças, né? Por exemplo, eu posso chutar aqui que em direito do trabalho vai cair petição inicial, contestação ou recurso ordinário. E aí, se cair uma dessas 3, depois eu vou comemorar. Falar, eu acertei. Mas é um mero chute, não tem como a gente saber. Infelizmente, não dá pra gente saber. Valeu, o Marcos está agradecendo pela correção. Obrigado, valeu, gente. Então, deixa que não caia em penal. Essa peça ela é chatinha, né? Ela realmente é chatinha. Pessoal, valeu, muito obrigado, boa noite a todos. Eu aguardo todos vocês na nossa aula ao vivo de amanhã, às 14 horas, tá bom? Um grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.